Amém. Shalom a todos. Vamos então estar iniciando aí, né, o capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos. E é importante a gente fazer sempre aquela lembrança, né, dos 3 tópicos que nós devemos sempre estar preocupados em analisar, em observar, né, para quem é a epístola, né, de quem está se falando e o motivo de que está se falando ali, né? Lembrando também a respeito dos pronomes, né, que Paulo usa muito, e essa observação dá um forte entendimento, né, do contexto do assunto. Então, nós falamos no capítulo 1, né, Paulo se apresenta, ele diz qual é o propósito da carta, que ele está respondendo algumas questões, né? Ele vai falar ali a respeito do que estava acontecendo. Alguns religiosos estavam adentrando o meio ali e gerando algumas problemáticas ali, fazendo algumas cobranças, algumas exigências, sendo que eles mesmos não viviam e não praticavam as exigências que eles estavam cobrando. Nós vimos também que algumas pessoas ali da comunidade de Roma, né, alguns gentios enxertados, estavam começando a praticar as mesmas coisas que esses indivíduos religiosos, né? E por isso Paulo entra tão fortemente ali, né? Como diz por aí, que Paulo entra de só do pé neles ali, né? Instruindo ali, mostrando ali o erro deles ali. Aí entra no capítulo 2 e ele continua essa informação, e ele, no capítulo 2 ele vai bem firme, faz algumas midrashas ali do Taná, né, nós lemos da semana passada, e agora nós vamos entrar no capítulo 3. E para a gente relembrar aí o assunto, porque, como eu falei semana passada, a epístola, né, os livros, né, na verdade, na época, eles eram escritos a uma, não tinha divisão de capítulos e versículos. Então, era como se fosse uma redação mesmo, um texto mesmo. E cada capítulo, cada parte que hoje nós temos como capítulo, era um parágrafo lá, um ponto que ele estava expondo. Né? O capítulo 3, ele inicia um ponto. Para que a gente possa ter esse entendimento aí, vou pegar do versículo 28 do capítulo 2, para que a gente possa entender que a palavra que ele usa no início do capítulo 3, ela é aquela palavra de ligação entre um parágrafo e outro, aquela regrinha que se tem para fazer redação. Paulo usa isso aqui, isso é incrível. Você lê isso aqui e você consegue compreender isso. Então você pega, por exemplo, olha, verso 28 do capítulo 2. Porque o judeu, de verdade, não é apenas o exterior judeu, o que é exteriormente judeu. A circuncisão não é apenas exterior e física. Ao contrário, verso 29, o judeu de verdade é quem o é interiormente. E a verdadeira circuncisão é a do coração, espiritual, não literal, para que seu louvor não proceda dos homens, mas de Deus. Nós explicamos este versículo semana passada, o seu contexto, né? Relembrando aqui que Paulo não está falando contra a circuncisão, né? Mas ao contrário, ele está afirmando, né, a circuncisão. E ele fala que a circuncisão verdadeira não é aquela daquela pessoa que é apenas judeu meramente externamente, né? Não, porque, como eu falei, tinha pessoas que estavam se fazendo judeus, eram prosélitos, tinham se convertido ao judaísmo, né? Não literalmente ao Deus eterno, mas ao judaísmo, à religião, e estavam cobrando, né, de pessoas que fizessem a mesma coisa. Essas pessoas estavam se aproximando agora. Eles estavam cobrando isso, cobrando circuncisão, cobrando algumas atitudes de quem estava chegando. As pessoas não tinham nem aprendido ainda, eles já queriam que elas tivessem a prática judaica, né? E esse era o grande problema, o cerne daqui da epístola. E a gente tem que entender isso daí. E aí a gente lendo isso aqui, a gente vai entrar agora no capítulo 3. Olha a palavra de ligação que ele vai usar. Se, né, vamos entender, se a circuncisão verdadeira não é meramente a da carne, mas a do coração, e ele não está desprezando a da carne, aí ele fala, então, olha a palavra de ligação aí da redação, ó. Então,
Que vantagem tem o judeu? Olha isso. Que valor há na circuncisão? Se ele estivesse falando, irmãos, contra a circuncisão, se ele de fato estava dizendo que a circuncisão da carne não era válida e que somente a circuncisão do coração, né, a espiritual, como diz, é a válida, então por que agora ele fala isso? Ele dá essa ligação, olha, então, que vantagem tem no judeu? E qual valor há na circuncisão? E aí ele mesmo responde, muito em todos os sentidos. Ou seja, que valor há em ser judeu? Muito. Que valor há na circuncisão? Muito. Ele mesmo responde. Em primeiro lugar, aí ele vai justificar o porquê que ele diz que tem muita vantagem. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. Ou seja, a eles foram confiadas a palavra de Deus. Então, Paulo não está falando nada contra, muito pelo contrário, ele está ali, como a gente pode dizer, reafirmando, né, a verdade e a necessidade da circuncisão. Seguindo, então, verso 3. O verso 3 diz o seguinte, ele continua, se alguns deles foram infiéis, e daí? Alguns deles queimam, alguns dos judeus. Então, você vê que Paulo não coloca, né, os judeus como se eles fossem os maiorais, os melhores. Não. Olha o que ele está falando. Se algum deles foram infiéis, ele está reconhecendo que eles erram, que eles erraram. Né? Se alguns deles foram infiéis, e daí? Sua infidelidade cancelará a fidelidade de Deus, de Hashem, né? E ele vai falar, ó, de jeito nenhum, Deus é verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos, como diz o Taná. E aí ele vai fazer um midrash, tá? Ele vai usar um verso de um salmo, Salmo 51, verso 6 ou verso 4, dependendo da sua Bíblia aí. O texto diz, ó, para que tu, ó Deus, sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças no veredicto quando fores julgado. Ou seja, Paulo está fazendo o quê? Paulo está mostrando, olha, se algum dos judeus, né, a quem foi confiado os oráculos, a quem a palavra foi entregue, se alguns deles foram infiéis, a infidelidade de alguns pode tornar infiel a palavra de Deus? Não. A infidelidade deles pode fazer com que o Eterno mude a sua forma de ser fiel, ou o Eterno deixa de ser fiel porque algum deles foi infiel? Não. Pelo contrário, a palavra do Eterno, ela permanece. É isso que Paulo está dizendo. A gente precisa compreender bem aquilo que está sendo dito. E é interessante que a gente vai vendo, conforme a nossa mente vai abrindo, a gente vai compreendendo, a gente vê como que as profecias elas vão apontando, vão mostrando isso daí. Mas pelo fato de muitos cristãos, e eu fazia parte desse grupo, né, não liam muito o chamado Antigo Testamento, ou seja, não lia a Torá e os profetas, né, fazia com que o entendimento do que era dito lá por Yeshua, pelos apóstolos, né, por Paulo, como a gente está estudando Paulo aqui, a coisa ficasse meio nublada. A gente vê, quando a gente olha para o texto aqui do profeta Jeremias, no capítulo 31, o Eterno dizendo que mesmo que a infidelidade deles, ou mesmo que se o céu, né, pudesse... Olha só, gente, se o céu pudesse ser medido, e se os fundamentos da terra pudessem ser sondados, então ele rejeitaria toda a descendência de Israel por tudo que fizeram. Só que como você não pode medir o céu, você não pode sondar os fundamentos da terra, ele jamais vai deixar de olhar para Israel como um povo escolhido, como o povo a quem ele deu as palavras, os oráculos. E aí a gente é oportuno a gente dizer que até ontem nós estávamos estudando a Paraxá Balaque, né, falando sobre Bilam, né? E essa doutrina da substituição, ela é
uma doutrina de Balaão. É uma doutrina que ensina as pessoas a desobedecer ao Eterno, a ir contra a palavra do Eterno. Isso é muito perigoso e as pessoas não têm a mínima noção do que elas estão fazendo. Ontem, aqui no estudo aqui em casa, né, os irmãos que estavam aqui conosco, a gente falando sobre Hebreus, eu mostrei algumas coisas para eles e eles falaram, rapaz, a gente ficou tanto tempo lá no cristianismo e não tinha a mínima noção disso. Eu falei exatamente isso. E as pessoas lá fora não têm noção. A gente vai falar alguma coisa e elas rebatem com toda a força. Né? E aí, mais uma vez, eu relembro aquilo que eu coloquei no meu vídeo lá do Bem-vindo ao Mundo Real. Né? As pessoas que estão lá presas no sistema, elas vão lutar para defender o sistema. Elas lutam com unha e dente para defender o sistema, sem saberem que estão sendo enganadas. Verso 5. E aí ele vai dizer, olha, agora, se nossa injustiça, e repare no pronome, nossa, ele está falando dele e do povo de Israel. Agora, se nossa injustiça, conforme ele disse lá em cima, né, que alguns judeus foram infiéis, se nossa injustiça destaca a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto ao aplicar-nos sua ira? Argumento aqui da forma pela qual as pessoas normalmente fazem. Verso 6. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Ou seja, se por acaso o povo foi injusto, Deus se torna injusto ao aplicar a justiça devida, ao aplicar a condenação, ao aplicar a sua ira, né? Que ira é tido como a justiça, tá? A aplicação da justiça do Eterno, tá? Então, quando ele está dizendo isso aqui, ele está mostrando para nós que, independentemente dos erros, né, do povo, o Eterno continua justo e ele não deixa a injustiça do povo impune. Ele aplica a justiça. Então, a pessoa não pode dizer que Deus está sendo injusto ao ter escolhido o povo de Israel, né? Ou por manter ele como povo escolhido. Simplesmente porque o Eterno, ele aplica a justiça, ele aplica a condenação, mas ele mantém o povo porque ele escolheu aquele povo como filho. Então, verso 7. Mas alguém dirá. Então, você percebe, tá? Uma pausa aqui na leitura. Você percebe que ele vai desenvolvendo o texto dele. Tá? Ele vai desenvolvendo o texto. Então, ó, mas, ele volta, mas alguém dirá, se por meio da minha mentira a verdade de Deus é destacada e lhe dá mais glória, porque ainda sou julgado por ser um mero pecador. Na verdade, olha a explicação, na verdade, por que não dizer, como algumas pessoas nos caluniam ao afirmar que declaramos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dessas pessoas é justa. Ou seja, ainda que ele transgrida, né? Ainda que ele cometa algum erro, né? É injusto quando Deus vai lá e o condena porque ele é um escolhido, porque ele faz parte do povo escolhido? Não. Deus está agindo com a prática da Torá. Deus está julgando, e aí, como Yeshua fala, com a reta justiça. Certo? Vamos lá, verso 9. Dessa forma, aí ele vai agora dar uma clareada. Ó. Dessa forma, nós judeus, olha o pronome, nós judeus, tá? Estamos em posição de vantagem. Olha só, nós somos melhores, né? Como algumas pessoas querem dizer, né? Ah, porque vocês estão dizendo que os judeus são melhores que os outros. Olha Paulo falando. Nós judeus somos melhores, né? Dessa forma, nós judeus estamos em posição de vantagem. E ele mesmo responde, não, já demonstrei que todas as pessoas, aí nós vimos isso no capítulo 1 e 2, tá? Todas as pessoas, judeus e gentios, indiferentemente, são controladas pelo pecado. Ou seja,
todas as pessoas, sendo judeu ou sendo gentio, tem Yetzirará na sua vida que precisa ser controlada, que precisa ser dominada. E ele complementa, como declara o Taná. E ele vai fazer uma outra midrash agora, tá? Na verdade, ele vai fazer várias midrash, tá? Ele vai falar, essa primeira agora é de Salmo 10, verso 7, que ele vai falar, olha, não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém busca Deus. Todos se desviaram e tornaram-se simultaneamente inúteis. Não há ninguém que demonstre bondade, nenhum sequer. E aí depois ele emenda com o Midrash. Cadê aqui? Ele emenda com Isaías 56, verso 7 e 8, que diz: suas gargantas são túmulos abertos, usam a língua para enganar. Depois ele pega uma outra. Veneno de serpentes está em seus lábios. E aí ele vai pegar Salmos e vai dizer: suas bocas estão cheias de maldições e amargura. E ele continua com o Midrash, olha, seus pés são rápidos para derramar sangue, em seus caminhos estão ruínas e desgraça, e não conhecem o caminho de Shalom. Isaías 59, versos 7 e 8. E por último ele vai falar, não há temor a Deus diante de seus olhos. A gente sabe que a carta, o nome da carta é Epístola de Paulo aos Romanos, né? Então já está dando uma dica aí de para quem é, né? Tinha judeus que moravam em Roma? Tinha judeus que moravam em Roma. Mas pelo conteúdo do texto, né, a gente vai ver para quem a carta está sendo direcionada. E nós estamos falando aqui a todo tempo, olha, observe o pronome. Quando Paulo fala nós, nossos, ele está falando dele e dos judeus. Está falando dele e não para ele. Está falando dele e dos judeus. Quando ele fala vocês, vós ou vossos, né, ele está falando dos gentios, certo? Então, quando a gente pega o conteúdo da carta que nós estudamos no capítulo 1, no capítulo 2, que foi que nós vimos? Vê se vocês se lembram. Nós não vimos que tinha algumas pessoas, né, prosélitos, que tinham se feito judeus, certo? E que agora estavam ali forçando os irmãos a fazer alguma coisa, a viver de um certo jeito. Quem são esses irmãos que estão sendo forçados? Gentios, certo? Gentios. Então, esse é o objetivo da carta. Paulo está escrevendo a esses gentios e explicando a eles que esses irmãos que estão chegando lá e forçando eles, esses judeus, feitos judeus, né? Esses prosélitos que se circuncidaram, se tornaram judeus, esses irmãos estão forçando eles a fazer algumas coisas. Então, em algum momento, Paulo está falando com esses gentios, explicando para eles essas coisas. E teve um momento no capítulo 2 que nós vemos que Paulo direcionou exatamente para esses judeus. Mas agora, aqui nesse capítulo 3, Paulo está falando para os gentios. Ele voltou o foco novamente para os gentios, como o Rav Yohanan estava falando aí. Quando ele diz, então, que vantagem tem o judeu? Que valor tem na circuncisão? Ele não está falando isso para o judeu. Ele está falando isso para o gentio. Por quê? Porque tinha judeu ali que estava se achando melhor do que todo mundo. Então ele estava esclarecendo para esses gentios que estavam se aproximando, dizendo, olha só, que vantagem tem o judeu? Que vantagem tem a circuncisão? Aí ele vai e explica. Tem muitas, sobre muitos aspectos, mas os judeus não são melhores, conforme nós fomos observando aqui na leitura do capítulo 3. Mas os judeus não são melhores do que ninguém. Então, vocês percebem que o conteúdo está sendo direcionado a um grupo de pessoas que não são judeus. Por quê?
porque Paulo está falando exatamente dos judeus e daqueles prosélitos que se tornaram judeus. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, tá? É para lembrar o seguinte, o peso, tá, que se fala, a carga que se fala, não é da lei, irmãos. A lei não é peso, a lei não é carga. Tem que se entender isso. O peso que se fala, tá, a carga, né, que se fala que estava se querendo colocar sobre os gentios, não é da obediência à lei, mas sim das halahot, ou seja, dos dogmas, das leis de cerca que eles tinham criado ao redor do mandamento, tá? Então, a carga aí dita, né, por Pedro lá em Atos 15, né, e por Paulo em outros lugares aqui, a carga não é o mandamento em si, tá? Não é o se circuncidar, o celebrar Shabat, o celebrar as festas, não. A carga, o peso, é das halahot. Só lembrando isso, para vocês não confundirem. Porque lá fora, principalmente no cristianismo, se confunde muito isso daí. E vai se confundir a lei com carga. E a lei do eterno não é carga, muito pelo contrário. A lei do eterno é bênção para as nossas vidas, tá? Então tem que lembrar isso para vocês aí. Se lembrem sempre disso, as leis do eterno não são cargas. As cargas são as leis de cerca, as halahot, os dogmas que foram criados ao redor dos mandamentos na intenção de proteger. Mas isso acabava fazendo com que as pessoas ficassem sem condições, né? Ou sendo forçadas a coisas, tá? Para poder obedecer, ok? Só lembrando, irmãos, tá? Só lembrando aí que quando Paulo fala de lei da morte, Torá da morte, Torá do pecado, não está fazendo menção à Torá do eterno. Ele está falando ali a respeito de consequência, tá? Ele está falando a respeito de consequência do pecado, consequência da morte, tá? Por quê? Porque ele está fazendo uma menção no contexto, nós vamos bater lá, vamos chegar lá, quando chegarmos no capítulo 7, tá? Mas quando ele fala ali de Torá da morte, a lei da morte, a Torá da morte ou a Torá do pecado, ele não está falando da lei de Deus ali, ele está falando de consequências do pecado, porque a transgressão, o pecado, ele gera uma consequência, e essa consequência, ela tem uma lei própria. Quando ele fala, ele está usando o termo lei, mas não é de lei que está se tratando, é de consequência. Assim como se fala de, quando ele começa, no capítulo 7, ele começa a falar, dando um exemplo de casamento ali. Qual é a lei do casamento? Existe uma lei? Não. O que ele está falando é que a consequência geral do casamento é que quando a mulher e o homem se casam, eles se comprometem, e esta é a lei, a Torá, né? Que eles se comprometam um com o outro. É uma lei, não é a Torá de Deus, é uma lei. Se comprometem um com o outro de ficarem juntos até que a morte os separe. A mulher só está livre do marido quando o marido morre. Então ele usa esse exemplo para falar a respeito do contexto que ele está dizendo lá, tá? Então é importante que os irmãos tenham isso em mente. Vamos orar então? Vou estar orando e dando a Birkat Kohanim. Santo Deus, bendito, poderoso, agradecemos a Ti por este momento, estudando as palavras de Paulo, para que possamos compreender a visão dele, o ensinamento dele sobre a Torá, que a Tua palavra possa entrar em nosso coração, que nós possamos praticá-la de coração limpo, com vontade, com amor a Ti. Que o Senhor venha tomar a vida de cada um dos Teus filhos que estavam participando dessa aula, Senhor, em Tuas mãos. Abençoa os seus familiares e que eles possam ser luz, ó Pai, por onde eles passarem, onde eles caminharem, que a sua vida, Senhor, muito mais do que suas palavras, possam, Senhor, anunciar a verdade da Torá. Que a vida transformada deles, que o caminhar em justiça deles, possa ser luz. Toma, Senhor, o teu povo Israel nos 4 cantos dessa terra, que haja paz em Jerusalém, que o Senhor venha abençoar, Senhor, e fortificar, dar saúde aos teus filhos, ó Pai, aqueles que estão enfermos, e aqueles que estão, ó Deus querido, em luto, que o Senhor venha confortar os corações, abençoa cada um, aqueles que precisam, em nome de Yeshua Mashiach, amém. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vehunecha, Issa Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.